Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta, Rainha do céu, Senhora dos anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis vossas legiões celestes para que persiga e combata os demônios por toda parte, refreando sua audácia e precipitando no abismo. Quem como Deus ninguém, ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Oração ao Arcanjo São Rafael. Ficai conosco, ó Arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei-nos saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso Arcanjo Rafael, que vos dignaste tomar a aparência de um simples viajante para vos fazer o protetor do jovem Tobias. Ensinai-nos a viver sobrenaturalmente, elevando sem cessar nossas almas acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro no momento das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos toda a influência do inferno. Ensinai-nos a viver nesse espírito de fé que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e a utilizar para a salvação de nossas almas. Obtende para nós a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina. Seja que ela nos conceda a cura dos nossos males, ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirige-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo perigo e conduze-nos ao céu. Assim seja. No outro capítulo a gente viu sobre a questão de como eles iriam afugentar os demônios, né? O demônio, no caso, né? Que era o demônio. É porque tem um demônio sempre de classe superior, assim como a hierarquia dos anjos, né? E aí nós temos vários outros demônios também, que de classes mais inferiores, entre aspas, inferiores, né? É o tipo do serviço de cada um, mas é como se fossem muitos demônios ali trabalhando para Asmodeus. E então aí o arcanjo Rafael explica para ele, né, como é que ele vai fazer para poder afugentar os demônios, né? Como que o demônio não vai ter mais força sobre ele. O casamento de Tobias e Sara, capítulo 7. Chegaram, pois, à casa de Raguel, que os recebeu cordialmente. Vendo Tobias, Raguel disse a Edna, sua mulher: como esse jovem é parecido com meu primo. Dito isso, perguntou: de onde vieste, ó jovens? Eles responderam: somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Que quer dizer que eles foram cativos em Nínive e já foram mandados embora também de Nínive. Raguel prosseguiu: conheceis porventura o meu primo Tobit? Certamente, responderam. E como Raguel começasse a elogiar Tobit, o anjo disse-lhe: esse Tobit de que falas é o pai desse jovem. Raguel lançou-se então ao pescoço de Tobias, beijou-o com lágrimas e disse: abençoado sejas, meu filho, porque és filho de um homem de bem. Edna, sua mulher, e Sara, sua filha, tinham também os olhos cheios de lágrimas. Depois que conversaram, Raguel mandou matar um carneiro para preparar um jantar. E quando lhes rogava que tomasse lugar à mesa, Tobias disse-lhe: não comerei nem beberei aqui hoje, antes que me tenhas prometido conceder o que te vou pedir. Dai-me Sara, tua filha, por mulher. Essas palavras encheram Raguel de espanto
pensando no que tinha acontecido com os 7 maridos que se tinham aproximado dela, e começou a temer que tal desgraça se repetisse mais uma vez. E como ele hesitasse em dar uma. Foi muito. Como ele era humilde, né? E como ele era corajoso, né? Ele sabia que o 7 marido da mulher tinha morrido e ele confiou nas palavras de um viajante que apareceu ali para ele, né? É lógico, né? Que o Espírito Santo tá ali, né? Que ele. Mas assim, né? Pela lógica humana, imagina só, chega um desconhecido que tá viajando com você e fala assim, ó, você vai casar com uma mulher, viu? E nós vamos dar o jeito nos demônios dela. Aí ele fala, mano, 7 maridos da mulher morreu, você é o próximo, você tá doido. Aí ele fala assim, você vai ser o próximo, mas nós vamos dar um jeito, confia em mim. E ele fala, ok, confia em você. Já chega lá e já pede a mulher, tipo assim, que loucura é essa? Coisas de Deus, né? Coisas de Deus é sempre assim. Como se hesitasse em dar uma resposta a Tobias, o anjo disse-lhe, não temas, dá-lhe tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher, por isso nenhum outro pôde tê-la. É a autoridade, né, da palavra de Deus. Então Raguel disse: não tenho mais dúvidas de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que minha filha desposasse um seu parente, segundo a lei de Moisés. Não temas, eu hei de te dar Sara por esposa. E, portanto, a mão direita de sua filha a pôs na de Tobias, dizendo: que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó esteja conosco. Que ele vos una e derrama sobre vós a sua bênção. Tomou em seguida o papel e redigiram o ato do matrimônio. E celebraram alegremente uma festa, agradecendo a Deus. Raguel chamou então a sua mãe e mandou-lhe que preparasse outro aposento. Ela introduziu ali Sara, sua filha, e essa se pôs a chorar. Mas ela disse-lhe: o Senhor do céu te enche de alegria pelos males que tens sofrido. Então, na hora que eu estava lendo isso aqui, na hora que ele clama essa coisa, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, a gente vê essa linearidade, né? Tipo assim, todos têm a mesma fé. E eu comecei a pensar na minha própria fé, né? Na nossa própria fé de nós brasileiros que somos tudo misturado, né? Então, nós temos 3 tipos de crença misturado, três crenças principais, que é a africana, né? A católica, que veio de Portugal, que é nosso pai, e temos também a crença xamânica, né? Que seriam ali dos povos indígenas. Então, imagina só como é que nós, brasileiros, vamos clamar o nome de Deus, o Deus dos nossos ancestrais. É muita mistura, é muita bagunça, né? E aí é por isso que vem Jesus, né? Porque Jesus ele vem bem depois. Então o Jesus ele vem dessa linhagem, desse Deus puro, né? Que Moisés ele lutou muito ali no início para que mantesse pura a linhagem ali de Judá, né? Das tribos e tudo mais, mas muitas tribos se perderam. Mas a gente vê que ali na tribo de Judá eles tentavam manter a pureza, né? Apesar de ter tido, sim, outras pessoas de outras tribos, prostituta e tudo mais na linhagem de Jesus Cristo, mas eles tentam manter aquela pureza na fé, para não se misturar com outras crenças, por causa dessa dificuldade mesmo de se purificar. A crença num Deus único vai misturando muitas coisas, né? E vão vindo os problemas por causa da dissonância cognitiva mesmo, né? Uma parte sua crê numa coisa, outra parte sua crê numa outra coisa, outra parte sua crê noutra coisa, e você crê em todas essas coisas. A ideia de parecer que todas elas falam a mesma coisa, que Deus é uma coisa só, mas não é bem assim, porque
o Deus é uma pessoa, né? E seja lá qual seja esse Deus, ele é uma pessoa. E cada Deus ele tem uma promessa, porque ele vem com uma crença embutida. E aí, se você mistura duas crenças, cada um dá uma promessa, e aí? Então, Shiva vira para mim e diz para mim que vai me dar iluminação e vai me dar essa separação, assim, né? Do mundo material na questão da consciência. Minha consciência vai transcender. Jesus não me dá essa promessa. Jesus me dá a promessa de que ele morreu pelos meus pecados, para que eu possa sair totalmente desse mundo material, para que eu possa sair totalmente dessas neuroses que tem aqui, e eu possa ir para o céu, viver na glória do reino que ele criou para mim. E esse reino é real, não é algo assim, não é algo abstrato, é real. Então são duas promessas completamente diferentes. E aí os candomblecistas, eles, qual é a promessa dos orixás? Que você viva bem na terra, muitos anos de vida na terra, honrando os seus ancestrais. Então e não fala sobre um mundo espiritual, um reino espiritual. A única pessoa que te dá. Krishna também ele dá essa promessa, né? De se você viver lá no, esqueci o nome, Goloka, né? Goloka. Então você vai também para o céu viver lá com Krishna. É uma promessa bem parecida com a de Jesus. Mas ainda assim são caminhos diferentes. Por quê? Porque Krishna ele não te pede sacrifício. O sacrifício simbólico pelos outros. Jesus te pede isso. Que você imite ele. Então cada um tem uma promessa diferente. E aí a gente tem que saber aquilo que a gente quer, né? Se a gente quer ficar aqui se lascando junto com os nossos ancestrais, nas neuroses ancestrais, né? Preso ali no umbral, né? Porque fica naquela zona de umbral ali, onde fica todas essas consciências, né? Dos ancestrais misturado com a nossa em sofrimento, que seria o que os candomblecistas chamam de ali onde fica aquela zona dos abicus, que ficam ali principalmente, o maior problema dos candomblecistas que eu entendi na época era sobre as crianças não nascidas e que, na verdade, é o maior problema em qualquer crença sobre as crianças não nascidas, né? Os abortos e as crianças que morrem muito cedo também. E ali se junta, agora tem as crianças, os in vitro, né? Ainda tem esse problema ainda juntamente com os abortos, ainda tem ainda todos esses óvulos que são jogados fora, né? Os óvulos não, os embriões, né, que são jogados fora ali, que eles ficam em ódio profundo ali. Então, assim, é muita bagunça, né? E aí cabe a nós que somos brasileiros misturados, muitas crenças, pedir muito misericórdia de Deus, né, para nossa dissonância cognitiva. Tipo, mano, olha minha cabeça tá bagunçada. Me ajuda aí, Deus. E aí, ele nos dá um caminho. Porque se a gente quiser achar o caminho por nossas próprias forças, por nosso próprio entendimento, é muito provável que a gente caia em crenças que vão nos levar muito mais a sofrimento por causa daquela questão dos dois relógios, né? O relógio horário e o relógio anti-horário, né? Da neurose coletiva e da vontade de Deus, que é aquele script perfeito onde tudo dá sempre certo. Então, a gente tem que pedir muito pela misericórdia de Deus, que ele nos ajude a ver, né? E Jesus, ele gosta disso, né? Deus, ele aprova isso, né? Quando a gente vira para ele e o desafia. Ele gosta, porque é um ato de humildade esse desafio. Ainda que ele seja rebelde, ele é um ato de humildade. Se é verdade, me mostre, me prove. Me prove, eu quero saber se é verdade, porque eu não tô bem, porque tem um tanto de crença aqui na minha cabeça, o que eu vou fazer com essas crenças? E eu acho que tudo tá certo. Então aí é a hora que você vira para ele, você o desafia, como uma pessoa mesmo, olha, se é real, qual é a verdade? Então me mostra, me revela. Eu quero ver por meus próprios olhos, eu quero sentir na minha vida qual é a verdade, qual é o caminho que eu devo seguir, qual que é aquilo que vai me trazer a libertação que eu tanto busco na minha vida. Então é um privilégio desse povo aqui não ser tão misturado, porque fica mais fácil. E olha que era difícil.
né? Agora imagina para nós. Imagina para nós que temos que resgatar tantas e tantas crenças e tantos ancestrais nossos que estão no purgatório, em sofrimento, em neurose, acreditando em mentiras, acreditando em... Não é mentiras, né? Meias verdades. Tô aqui editando, né? E gostaria de fazer algumas considerações, né? Por causa do dia de hoje que eu tive. Uma coisa que eu achei bem interessante na fala, né, do Hagel, acho que é do Hagel, ele fala assim que tinha certeza de que o Tobias estava ali para tirar a filha dele daquele sofrimento, daquela maldição, né? E aí a gente vê, né, quantas coisas aconteceram por trás que levaram, né, o Tobias a chegar ali. E aí aquela sensação, né, que lógico, é o Espírito Santo que dá, de certeza, eu tenho certeza que esse nó todinho foi só para isso aqui acontecer. É aquela certeza do agir de Deus, de que aquilo é a providência de Deus. E hoje mesmo eu vivi algo assim, né, porque eu fui vigiar uma prova e nem precisava, tipo assim, eu não posso trabalhar, né, eu tenho um voto de não trabalhar, por mais que eu esteja agora voltando, começando a pensar em voltar a trabalhar. É uma coisa que Nossa Senhora tem falado comigo, mas não é uma coisa, tipo assim, que tá muito certa na minha cabeça. E aí eu sempre fico em dúvida. E aí eu agora eu tava com um cachorrinho e eu precisava do cachorro. Aí eu vi que minha irmã queria vacinar o cachorrinho e eu falei que não era certo. Eu senti no meu coração que não era certo ela vacinar o cachorrinho, que ela já tinha dado o cachorrinho. E aí, eu mesmo sem dinheiro, eu virei para ela e falei, não precisa me dar, não é certo você me dar o dinheiro para eu vacinar o cachorro é minha responsabilidade. Eu não sei por que eu pensei dessa forma naquele momento, sem dinheiro. Mas eu tinha uma certeza tão grande que aquilo era o certo, de que não era o certo pegar o dinheiro dela. E aí... Passou, acho que aí eu vi que tava, a vacininha dele ia vencer. E aí a gente tava sem o dinheiro. E aí uma pessoa foi e me mandou mensagem perguntando se eu queria vigiar uma prova. E aí eu falei, acho que é o dinheiro de vacinar o cachorrinho, né? A providência, né? Nossa Senhora providenciando as coisas. E aí eu aceitei tudo. E era uma coisa bem cansativa, nem era um pagamento bom, mas aí eu também entendi que tinha uma coisa por trás, assim, de uma necessidade de eu estar ali para ajudar ela, porque ela não tinha muita... Estava sem recursos de pessoas e tudo, né? Que é difícil achar. E nesse meio tempo, outro dinheiro apareceu, então eu nem precisava mesmo ir, né? Mas alguma coisa no meu coração dizia que eu já tinha feito aquele compromisso, porque eu fiquei na dúvida, né? Nossa, será que é para eu ir mesmo, né? Será que eu tenho que manter o meu voto de não trabalhar? E aí, uma certeza no meu coração de que eu tinha que ir. E aí eu falei, eu vou, né? Acho que Nossa Senhora realmente quer que eu volte a trabalhar. E aí, mas assim, eu falei, algo tem aqui por trás. Eu não sei o que é, mas tem algo aqui por trás. Então, eu fui... E eu ia ficar como aplicadora de prova, e aí depois elas resolveram me tirar e me voltou para eu ser só fiscal, o volante que fica levando as pessoas no banheiro. E eu achei até melhor, porque, né, é mais dinâmico, né? É menos responsabilidade também. E fiquei tentando entender esses movimentos, né? De me pôr, de me tirar, de não sei o quê. E aí acaba que eu fiquei do lado de uma pessoa que é da minha igreja, mas... como eu não conheço praticamente ninguém, e é muita gente, eu não a conhecia, né? Assim, aquela ali é aquela pessoa, né? E ela começou a falar da igreja comigo, eu falei, ela é da igreja. E aí ela falou que já tinha me visto, então a gente começou a conversar. A gente conversou a tarde inteira sobre a fé católica, sobre várias coisas. Eu falando da minha conversão, ela falando da dela, né? Da história da conversão do marido dela. E a gente conversando, né? Assim, sentindo que tinha muitas coisas em comum. E a gente conversou o dia todo. Mas na hora que a gente estava quase indo embora, a gente começou a falar de um assunto. E aí ela falou uma coisa, eu falei outra coisa. E aí ela falou assim, nossa, eu já senti algo assim.
E aí ela falou assim, porque eu bati o carro. E aí quando eu bati o meu carro, eu percebi que algo estranho aconteceu, porque eu senti que eu não senti que eu bati numa árvore, algo assim. Eu nem gravei essa parte. Na minha cabeça, eu tinha batido numa casa cheia de criança e eu vi a criança morrendo. E naquele momento, parece que tudo se encaixou. Tudo se encaixou do porquê que eu tava ali. Como é que eu estava servindo a Deus ali. E era por causa daquilo, né? Lógico que todas as outras coisas que a gente conversou mas e Deus tinha falado comigo de manhã. Eu tenho te preparado uma coisa lá, hoje. Você fica atenta. Você vai ver o que vai acontecer. Mas até então eu achei que era essa conversa, da gente poder conversar, né? Fazer uma amizade. E aí ela falou que não tá nem conseguindo dirigir mais, porque depois desse dia ela ficou com trauma. E aí era as almas do purgatório. Eram almas do purgatório pedindo ajuda. E foi tão interessante que na hora que eu falei pra ela, eu falei, calma que tem um negócio aí. Esse negócio aí é muito importante. Esse negócio é espiritual. Ela regalou os olhos, assim, como se eu ia dar uma revelação da vida dela. E aí na hora que eu falei, porque tá chegando um mês das almas, você vai rezar por essas almas, você vai ver. Na cabeça dela, tudo fez um sentido tão grande, uma sensação de que eu estava ali para falar para ela daquela coisa e ela estava ali para ouvir daquela coisa, que como que aquilo estava causando muito sofrimento nela, porque ela não estava conseguindo dirigir, porque ela queria, porque ela não entendia, porque que ela via, e ela falou assim que tudo começou a fazer sentido, das visões que ela tem, das coisas que ela tem. Então assim, Deus, quando ele trabalha, ele te dá uma certeza no coração de que ele está fazendo aquilo por você, para te ajudar, para resolver o seu problema. E aí eu falei, nossa, nós estamos indo embora. E a gente falou desse assunto. E ela ficou assim, sabe? Extasiada, né? De ver a presença de Deus, de ver o agir de Deus. E eu também, né? E ainda comentei com ela, falei, cara, eu quase não era para eu ter vindo. E eu vim. E aí depois a gente, na hora que foi embora, a vontade era da gente ir embora pro mesmo caminho, pra gente continuar conversando. E ela foi pro outro caminho, né? E tomara que eu a veja em breve, porque o tipo da nossa cabeça bateu, né? O tipo da nossa vivência espiritual bateu, porque mesmo dentro da igreja, não é todo mundo que tem o mesmo tipo de vivência espiritual, né? O mesmo entendimento das coisas, a mesma visão das coisas, né? Cada um vê as coisas de um jeito, vive as coisas de um jeito. E você encontrar alguém que tem aquele mesmo jeitão seu de pensar é uma dádiva muito grande. Então, assim, para mim, eu recebi um grande presente de fazer parte do dia de hoje, de poder ver o agir de Deus, que é muito, assim, é grandioso. E a gente não tem nem ideia, né, do quantas coisas Deus tá trabalhando e fazendo coisa acontecer e mexe de um lado, mexe de um outro, né? Cria uma dificuldade aqui, uma outra providência ali, e a gente vai navegando, mesmo de olhos fechados, sem entender, mas vai sentindo que é pra cá, e tudo vai se encaixando de um jeito tão bonito. E isso é viver com Deus, isso é viver no relógio de Deus. E é sempre muito bom, sabe? E uma coisa, eu sempre vivi dessa forma, né? Vendo o agir de Deus, vendo as coisas se encaixar, vendo as respostas. Mas desde que estou debaixo do manto de Nossa Senhora, eu sinto que tudo é leve. Tudo é muito leve, né? Eu poderia falar, nossa, eu não tenho dinheiro para dar a vacininha no cachorro, isso é um martírio. Mas não, é leve, é como se eu tivesse uma certeza. É uma certeza. Antes eu também tinha a certeza de que as coisas vão dar certo. Mas antes era como se tudo fosse muito truncado, muito difícil. E às vezes eu tinha que quebrar barreiras, quebrar portas, quebrar não sei o que para conseguir alguma coisa acontecer. Eu senti que tudo era a força do meu braço e era muito doloroso. Com Nossa Senhora não existe essa sensação de peso. Parece que todo peso é tirado. E Jesus, ele nos dá essa promessa. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Realmente, estar trabalhando para Jesus, na igreja de Jesus, vivendo as coisas para Jesus, é leve.
E o fardo realmente é leve. E o jugo realmente é suave. Porque quando mesmo a gente errado, mesmo a gente sentindo que tá fazendo tudo errado e batendo cabeça e sentindo que nunca é suficiente, não existe, é o tempo todo sentindo que o quanto somos insuficientes, o quanto a gente faz é pouco, a gente sente que Jesus é pura misericórdia e ele nos julga com suavidade e ele nos derrama amor o tempo todo enquanto a gente é humilde. Então, o tempo todo Deus está falando com a gente, Deus está agindo e é uma grande dádiva estar trabalhando na igreja de Jesus. E aí, e fica muito essa coisa, né? Hoje, para mim, por exemplo, eu vejo essa coisa de outras vidas, né? Como explicar isso se a sensação é tão real? Ancestrais, né? Nós todos vivendo. Quando a gente abre uma constelação familiar, a gente vê o quê? A pessoa lá tá. Ela não é ela. Ela é ela, mas um monte de ancestral na cabeça dela, cada um colocando a cabeça dela para um lugar. E aí dá essa sensação de outras vidas, de que estamos vivendo ainda em outros universos paralelos, porque são as crenças desse povo todo. É muita gente que já nasceu nesse mundo, muita gente que está correndo nas nossas veias. Então é muito fácil a gente se perder. Continuando. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. E Tobias, fiel às indicações do anjo, olha, ele era obediente a um cara que ele tinha acabado de conhecer, mas que tinha uma autoridade que ele respeitou, né? Tirou do seu alforge uma parte do fígado e o pôs sobre a brasa acesa, logo de início. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. No deserto do Alto Egito. Então, ele devolve para o Egito o demônio. Muito interessante isso, né? Quando Tobias tira o fígado, que é aquela parte do discernimento, da raiva ou do amor, né? Onde está centrado o meu coração. O fígado dá esse discernimento de si mesmo, autoobservação. E ele põe sobre a brasa acesa isso, ele é um sacrifício, né? E um sacrifício não de fogo é simbólico de certa forma. O sacrifício no Espírito Santo, ele se rende, ele está sendo obediente a outra pessoa, ele está sendo humilde. Nesse momento, o anjo Rafael, por quê? Porque o anjo Rafael, ele pôde tomar frente da situação, porque o Tobias abriu mão do controle. E aí, o anjo Rafael manda o demônio de volta para o Egito. Então, Tobias encorajou a jovem com estas palavras: Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos dos santos patriarcas. E não nos devemos casar como os pagãos, que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. Agora vem uma oração, eu pus assim, oração dos casais, né? O Tobias, ele vai fazer uma oração. Tobias disse: Senhor, Deus de nossos pais, bendigam-vos no céu, a terra, o mar, as fontes e os rios. Bendiga-vos o céu, a terra, o mar, as fontes e os rios. Ou seja, tudo que há, né? Com todas as criaturas que neles existem. Ele se abaixa para toda a criação. Vós fizestes Adão do limo da terra, e deste-lhe Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer minha paixão que recebo minha prima como esposa. Na verdade, eu nem sabia que ela existia até ontem, né? Mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade
pela qual vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou: Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Ora, ao cantar do galo, Raguel chamou os seus criados, ou seja, virou a noite. Quando virou a noite, de madrugada, na madrugadazinha, Raguel chamou os seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Você vê, né? É bela a fé juvenil, né? De Tobias e Sara. Eles que estão lá no negócio, mas estão confiando em Deus, estão rezando. E o pai que você vê que já passou por muita coisa, já viu muita coisa, né? Ele não consegue ter fé. Ele não consegue. Ele vai lá e cava a sepultura pro cara. Ele não acredita. Ele não tem fé. Quem sabe, dizia ele, se não aconteceu a esse o mesmo que os outros 7 homens que se aproximaram dela. Vai que o homem morre, né? Cavada a fossa, voltou para junto de sua mulher e disse: Manda uma de tuas escravas ver se ele morreu, a fim de que eu possa enterrá-lo antes de clarear o dia. Ou ele já estava muito cansado, ele já estava muito sem nenhuma perspectiva mesmo, né? Já queria até enterrar o cara para a filha nem ver, para a filha não sofrer tanto. É amor, né? É amor, mas sem um pingo de fé em Deus. Ela o fez. E a serva, tendo entrado no aposento, encontrou-os bem vivos, dormindo juntos. Ela voltou e deu essa boa notícia. E Raguel, com sua mulher, louvaram o Senhor, dizendo: Olha, eu estava sem fé, mas o Senhor existe, hein? Nós vos bendizemos, Senhor Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Eu estava com mais fé no mal, mas graças a Deus eu não tive tanta força. Usastes conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia. E aí, cara, a gente vê a intercessão, né? Que belo, não, é muito bonito isso aqui. Porque tem a intercessão lá do Tobit. O Tobit que tem a fé que é inabalável. O Tobit que está passando todos os percalços, bendizendo ao Senhor. Esses aqui já perderam a fé. Mas graças à intercessão de Tobit lá de longe, a fé dele chega nessa família através de Tobias. E finalmente eles podem ver a glória de Deus novamente. Porque, de certa forma, por mais que eles não tinham fé, eles eram pessoas justas, de bom coração. Mas a menina tinha fé. A questão é essa, a menina tinha fé. A menina já tinha morrido 7 maridos e ela estava firme lá, acreditando de que ela ia ser de alguém, de que aquilo tinha acontecido porque era por um bom motivo. Esse livro é um livro sobre fé. Mais do que qualquer outra coisa. Por que Tobit ele é caridoso? Porque ele não gosta de dinheiro? Não, é porque ele teme a Deus, porque ele tem fé. Tudo isso você vê que são atos de fé. São atos crendo em algo melhor que está por vir. Usastes conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia, e tivestes piedade dos 2 filhos únicos. Fazei, ó Senhor, que eles vos bendigam sempre mais e vos ofereçam um sacrifício de louvor pela sua conservação, a fim de que todas as nações pagãs conheçam que vós sois o único Deus de toda a terra. Raguel ordenou imediatamente aos seus criados que fechassem a cova antes do amanhecer, para ninguém ver meu ato de falta de fé. Disse a sua mulher que aprontasse um banquete e preparasse todos os víveres necessários aos viajantes. E é muito interessante, né? Porque eles não sabem que eles não dormiram juntos. O segredo é entre os dois. E aí, quando o pai e a mãe observam o cara vivo depois da noite de núpcias, falam, deu certo! Ou seja, toda essa energia ruim, esse pensamento negativo de que ia dar de novo, de que ia acontecer de novo, foi quebrado na primeira noite.
Porque é um segredo, eles agem no segredo. Então é muito importante, às vezes, a gente agir em segredo mesmo, guardar segredos, esperar que certas promessas se cumpram para depois revelar, né? Porque tem gente que não dá conta, tem gente que não tem capacidade de ter fé. E aí o que você faz? Fecha a boca. Mandou também matar 2 vacas gordas e 4 carneiros, destinados a um festim para todos os seus vizinhos e amigos. Instou com Tobias que ficasse com ele durante 2 semanas. Presenteou Tobias com a metade de seus bens e redigiu um documento estipulando que a outra metade se tornaria também, depois de sua morte, propriedade de Tobias. Até porque não tinha para quem dar, né? Capítulo 9. E Tobias chamou então a si o anjo que ele julgava ser um homem e disse-lhe: Azarias, meu irmão, peço-te que me ouças, ainda que eu me fizesse teu escravo, não seria isso uma retribuição digna por teus cuidados. Não obstante, vou pedir-te ainda que tomes comigo cavalos e servos e vás à casa de Gabael, em Ragés, na Média, que é o destino que eles já estavam prevendo, né? Volver-lhe o seu recibo e recebe o dinheiro. Convida-o também para o meu casamento. Bem sabes que meu pai conta os dias. Se eu tardar um dia mais, ele sofrerá com isso. Vês, por outro lado, que Raguel insistiu que eu me demorasse aqui e não lhe posso recusar. Ele é muito obediente, né? Agora é o sogro. Então, para ser obediente ao sogro, ele não vai mais também fazer aquilo que o pai dele pediu, né? Ele honra o sogro e ele pede que o anjo faça por ele aquilo que ele não pode fazer. Rafael tomou então 4 servos de Raguel, 2 camelos e partiu para Ragés, na Média. Encontrando Gabael, entregou-lhe o recibo e recebeu dele todo o dinheiro. Contou-lhe toda a aventura de Tobias e fê-lo vir consigo às núpcias. Ainda repartiu a bênção, né? Venha ver a bênção também. Tobias estava à mesa quando Gabael entrou na casa de Raguel. Lançaram-se nos braços um do outro e Gabael louvava a Deus com lágrimas de alegria. Você tem noção que eles nunca se viram? É a primeira vez que eles estão se vendo, mas se abraça. Por quê? Porque é em Deus, é a irmandade em Deus, é ver a glória de Deus, vendo o milagre acontecer. Que o Deus de Israel te abençoe, disse ele, porque és filho de um homem de bem, justo, piedoso e esmoler, que ajuda os outros. Abençoe também a tua mulher e os vossos pais. Possais ver os vossos filhos e os filhos de vossos filhos, até a 3ª e 4ª gerações. Bendita seja a vossa raça pelo Deus de Israel, que reina em toda a eternidade. Amém. Responderam eles. E todos se puseram à mesa. E foi no temor do Senhor que celebraram o festim das núpcias. Aí fizeram a festa. Tem muitos ensinamentos em uma só parte, né? Que já são 3 capítulos que eu li hoje, mas são muitas coisas, né, pra gente aprender nessa história. Não tem como não amar esse livro. Ladainha do Arcanjo Rafael. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial, Criador dos Espíritos Celestes, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, a quem os anjos desejam sempre contemplar, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, felicidade dos espíritos bem-aventurados, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos, tende piedade de nós.
São Rafael, anjo da saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos 7 espíritos que estão sempre diante do trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. São Rafael, que afastais para longe de nós os espíritos malignos, rogai por nós. São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por nós. São Rafael, que tornais felizes os vossos devotos, rogai por nós. Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. Jesus Cristo, glória dos espíritos celestes, ouvi-nos. Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestes, tende piedade de nós, oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência fizeste São Rafael, o condutor fiel de vossos filhos em suas viagens, humildemente vos imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da salvação. Experimentemos seu exílio nas doenças do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.